Atualização do Bitcoin aqui, médio prazo, curto prazo e o que a gente tem para os próximos dias, tá bom? Gráfico semanal, seguimos aqui na zona de suporte, nada demais. Claro, o S&P 500 está fechado, então provavelmente a gente vai ficar andando de lado até a abertura do S&P 500. A depender de como é S&P 500, isso aqui pode levar nos alvos que nós temos, tá? 63 até os 60 mil dólares, não é mistério para ninguém. Aqui está a zona dos nossos alvos, beleza? Olhando para um tempo gráfico de 3 dias, por exemplo, tá? Mas agora, para esse final de sábado, para domingo, cara, a gente vai ficar de lado. A gente pode começar a correr o gráfico ali por volta das 19, 20 horas, talvez um pouquinho antes, porque já está bem perto da abertura do futuros do S&P 500, tá? Mas nada relevante, tá bom? Só vai direcionar a movimentação do preço. Ou ele vai começar a cair, ou ele vai começar a subir, provavelmente aí nessas horas ali, tá? Um pouquinho antes das 19 horas, tá bom? Lembrando que o gráfico semanal a gente está segurando na zona de suporte e domingo, fechando aqui dentro dessas regiões, aumenta a probabilidade da gente, ó, ter repiques, tá? Não desconsidere isso, tá bom? Gráfico diário, nós estamos aqui verdinhos, tá? A gente tem aqui pouco volume, né? A gente tem aqui, inclusive, né, o MACD vermelho, né? A gente sabe que os pullbacks eles vêm aqui na linha zero, tá? A gente chegou aqui na linha zero, tá começando a ganhar um pouco de força vendedora aqui, olhando para o MACD, e a gente também tem uma ruptura de estrutura, tá? Então, por enquanto, isso aqui está caracterizado como um pullback. Entretanto, a gente está aqui em zona de suporte, tá bom? E isso precisa ser observado, porque a gente não perdeu o último fundo válido. Esse ainda é o último fundo válido, tá? Por isso que eu não sei se a gente vai de fato ter essa continuação de baixa ou se muita gente vai shortar aqui, a gente simplesmente voltaria para cá, porque isso é possível, tá? Da gente voltar aqui para cima. A gente não perdeu a estrutura do último fundo. Então, se a gente não perdeu a estrutura do último fundo, a gente meio que pode desconsiderar o rompimento dessa linha de tendência ou caçar algum outro ponto que justifique aquela zona como um ponto de suporte, como aqui, ó, tá? Esses fechamentos aqui, ó, tá bom? Então, esta linha de tendência aqui, ó, nesses pavis, eu desconsideraria pelo fato do último fundo válido ser aqui os 65.800. Como que eu sei disso? Porque foi este fundo que deu origem ao topo. Exatamente aqui, ó, você vê que só tem velas verdes. Ele que deu origem a essa máxima. Então, esse é o último fundo válido, tá bom? Então, não acredito que a gente está rompendo, eu não acredito que isso aqui é uma ruptura válida, tá? Pelo menos por enquanto, a gente precisa perder os 65.500, tá bom? Aí a gente discute pontos mais para baixo. A gente está em zona de suporte, beleza? Então, a linha de tendência válida aqui está nos fechamentos, para você ir acompanhando aqui, ó, esses fechamentos aqui, beleza? A gente está em zona de suporte. Essa provavelmente é a LTA válida que nós teremos aí. Bom, diminuindo o tempo gráfico, tá? Colocando aqui no gráfico de 4 horas, a gente vê essa consolidação, a gente vê aqui nessa estrutura uma perda de volume vendedor, o que é normal acontecer, a gente tem que perder volume mesmo. Conforme vai chegando em zona de suporte, a gente tem que ter perda de volume mesmo, a gente teve até um candle comprador, tá? Mas a estrutura formada aqui, ela não é das melhores, é um canalzinho, tá? Não é das melhores, geralmente a gente volta para retestar as mínimas daqui, ó, tá? Do 65.500, geralmente a gente volta aqui e talvez até evolua para algo parecido com isso aqui. Vai depender única e exclusivamente do S&P 500, tá bom? Gráfico de 1 hora, a gente tem aqui a mesma estrutura, nada, né? Nada é importante, né? Picos de volume em zona de liquidez, né? Acima desses topinhos aqui não são considerados como válidos, tá bom? E a gente deve ficar consolidado aqui um pouquinho até amanhã aí pra gente dar seguimento aqui. Provavelmente, arrisco dizer que amanhã ali por volta das 19 horas, 20 horas, a gente já vai estar por aqui, abaixo dos 66, alguma coisa do tipo aí, tá? Não acredito que vai se sustentar aqui não. Pode ficar aqui mais um tempo, é expectativa e tal, mas acredito que a gente volta ali para baixo até a virada do dia, tá bom? Então, resumidamente, tá? Tanto o gráfico diário como o gráfico de 12 horas, você consegue ver essas zonas de suporte validadas pelo último fundo, 65.800, tá bom? A gente está aqui, a gente pode até talvez considerar aqui
um retângulo, tá? Com os pontos mais extremos ali para cima, tá bom? Pontos atípicos ali, aquela movimentação para cima e para baixo, entre 65 e 70 e 72 mil dólares. Esse é o range que a gente está trabalhando o preço, a gente segue dentro do mesmo range, nada mudou, tá bom? Então não tem muito o que inventar no Bitica, a gente tem que ver como que o fechamento semanal vai estar amanhã, e pelo semanal a gente tem que segurar exatamente nessa zona de suporte. Repare que a zona de suporte ela está exatamente no suporte semanal. Suporte semanal 65.700, tá? Então o suporte é o mesmo suporte do gráfico diário. Por isso que é extremamente improvável, pelo menos até esse fechamento, a gente perder. Na próxima semana a gente discute se a gente vai perder isso ou não, até porque tem um pivôzinho de baixa ali no gráfico de 3 dias, tá? Acredito que a probabilidade é a gente evoluir para uma consolidação um pouco mais íngreme, talvez a gente possa até perder temporariamente isso aqui e depois voltar, tá? E ficar trabalhando aqui numa consolidação aqui no gráfico semanal. Essa é a minha expectativa, eu não sei se vai rolar, beleza? Gráfico de 3 dias, nós temos aqui, né, o último fundo também. Olha como é que o último fundo é o gráfico de 3 dias, é o gráfico diário, é o gráfico semanal. Tudo está apontando para a mesma zona de último fundo. Aqui no caso o pavio, tá? 65.500, tá bom? Se for botar os 5 dias, também os 5 dias está até aqui embaixo, tá? Nos 64 mil dólares, tá bom? Esse é o último fundo dos 5 dias. Os outros gráficos 65.500, 65 mil dólares, 65.500, tá? Então a gente tem bastante espaço aí para segurar dentro desse range, sem mistério nenhum, tá? Importante a gente ver o volume, a gente não tem volume, tá bom? Por isso que a gente está aqui mais consolidado, também por conta que o S&P ainda está fechado e, cara, porque a gente está no fundo anterior, então não tem que ter volume de venda aqui em fundo. Beleza? Não tem que ter, mas também não tá tendo de compra, tá? Teve um picozinho ali, então a gente não tá tendo volume de nenhum dos dois lados. Estão esperando a abertura do S&P 500. O recomendado é esperar a abertura do S&P 500, tá? Não tem muito o que fazer aqui. O que dá pra gente falar aqui, que é o óbvio, estamos em zona de suporte. Nada mudou até o presente momento. A probabilidade ainda é segurar, pelo menos por enquanto, tá bom? Pelo menos por enquanto. Amanhã a gente discute se a gente vai perder essa força compradora, né? Se a gente vai perder essa força, vai romper isso, vai em direção aos 63, 60 mil dólares, que é o alvo do 3 dias, tá bom? Dentro dessa região aqui, ou se a gente vai segurar e aí eventualmente traçar um pivô para saber quais que são os alvos, mas eventualmente já está bem claro que seria aqui, mais ou menos aqui no 69.700 inicialmente, e eventualmente ali acima desses topinhos aqui, 72, 73 mil dólares, tá bom? Esses seriam os alvos posteriores, caso a gente volte acima de 67. Então já é um ponto para você ficar de olho. Se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí, deixa o seu joinha aí pra gente trazer sempre vídeos aqui, ó. Grande abraço aí, amanhã a gente se fala.